Olá, estamos de volta com mais um episódio, com mais uma entrevistada especial que está aqui comigo e com a Rebeca. A gente vai falar sobre ela já já. E assim, é um novo momento, né? Mulheres inteligentes, dinâmicas, que trazem temas extremamente assim, atuais e que sem dúvida nenhuma tem uma mensagem para passar, né? E para contar suas experiências, né, Rebeca? Exatamente. A gente está aqui recebendo uma pessoa que a Gisele conheceu de uma maneira, eu conheci de outra completamente diferente, mas que vai falar um pouco de carreira, de como é que é a mulher no esporte e juntar tudo isso para a gente. A gente está recebendo hoje aqui a Ana Paula Patrocínio. É um grande prazer te receber, Ana Paula. Eu tenho certeza que vai ser super legal esse bate-papo. E a gente queria começar te perguntando qual o seu RG. Gostaria de iniciar agradecendo a cada uma de vocês, afinal de contas é muito legal poder estar fazendo parte desse projeto, que é Qual é o seu RG. Eu costumo iniciar falando que a Ana Paula, ela nasceu num lar de 4 filhas, mulheres, né, 4 filhas, com uma mãe que é ligada no 220 e, assim, super agitada, guerreira, e um pai que é sinônimo de doçura e delicadeza, ali sempre ladeando as suas 5 mulheres. Então, foi nesse lar que eu tive a minha primeira certeza, que eu sou uma pessoa extremamente amada. E foi esse amor que me moldou e que fez com que eu fosse essa mulher forte, segura e determinada para atuar em todos os papéis que eu exerço na minha vida. E eu cresci com eles dizendo que eles não conseguiam nos dar as melhores oportunidades, o caminho mais leve. Eu ouvi eles dizendo que eles estavam ali para nos dar toda a base familiar e o apoio emocional. Que é importante, que é muito importante. Nessa escadinha de 4 mulheres, tu tá em que degrau? Eu sou a terceira das 4. Terceira? Eu sou a terceira das 4 filhas. E aí foi com base nesse amor e nessa base familiar que eu consegui trilhar a minha jornada e ter ali esse molde de amor e família para conseguir lidar com essa jornada que não foi fácil e que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas que eu me sinto muito orgulhosa. Casa de muitas mulheres sempre assim, é uma alegria e é uma confusão, né? Com e certeza. Como a Rebeca falou, foi interessante porque eu conheci a Ana Paula num ambiente totalmente assim, do esporte, do nada, ela estava treinando, ela já tinha ganho campeã e tal, e a gente do nada ali acaba que foi treinar uma do lado da outra, e aí ela me falou, você conhece uma pessoa que eu trabalho com ela e tal, na área de inovação, e é a Rebeca e tal. E depois eu falando com a Rebeca, eu disse, nossa, conectou. E assim, aí eu pensei, nossa, uma mulher que faz esporte, é jovem. Ela rapidamente me falou sobre transição de carreira, que eu acho assim, incrível esse tema. E também está na área de inovação, que é o tema do momento, né, gente? Tudo tem inovação. Então, né, Rebeca? Eu acho que ela podia começar contando pra gente como é que foi essa transição. De carreira, o que ela fazia antes. Essa virada da chave. E o que ela tá fazendo agora, né? Pra gente começar a entender e chegar na inovação. Antes da inovação... Qual foi a tua primeira carreira? O que você começou fazendo? Legal. Eu sou formada em Direito. E aí, quando eu fiz faculdade de Direito, eu já estava como servidora pública. Eu comecei muito cedo na administração pública, comecei aos 17 anos e finalizando o ensino médio e fui fazer Direito. Quando eu me formei no Direito, eu já tinha passado por 2 secretarias diferentes, tanto a Secretaria de Administração quanto a Secretaria do Trabalho. E aí, finalizando a minha faculdade de Direito, eu já estava na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, ou seja, passei ali por várias pastas diferentes. Depois que eu me formei, fui para a Secretaria de Habitação. Da Secretaria de Habitação recebi um novo convite para voltar para a Secretaria ali do Trabalho e lá fiquei um tempo. Fui para a Casa Militar. E antes de sair da Casa Militar, ali eu passei por várias gestões diferentes. Iniciei na gestão do prefeito Serafim, passei por Amazonino, Arthur, e finalizei na gestão do prefeito Davi Almeida. E nessa última secretaria que eu trabalhei, que foi a Secretaria do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, lá eu exercia o cargo de trabalho
empreendedorismo e inovação puxava essa frente, então trabalhava ali muito com planejamento estratégico, olhando para a parte do empreendedorismo e inovação, tive o contato com esse universo da inovação, era uma secretaria que ela tinha um fundo, então a gente conseguia exercer projetos muito legais dentro desse universo, comecei a ter essa conexão muito grande com o universo de empreendedorismo, no mesmo período que eu já estava ali me sentindo um pouco insatisfeita por sentir que eu já tinha chegado no máximo que eu podia chegar, e aí falando bem sinceramente, financeiramente. A administração ela acaba limitando a gente financeiramente por questões de cargo, carreira e salário. Então, como eu não me via como político somos todos, né, mas não com um cargo político, e não me visualizava como secretária, nem sub, enfim, nunca trilhei um caminho para isso. Essa insatisfação, ela começou a me pertencer, apesar de gostar muito do trabalho que eu fazia. Então, eu aproveitei que eu estava muito conectada com o ecossistema de inovação e passei um ano planejando essa transição de carreira, me apropriando dos temas, me conectando com pessoas, até que eu recebi um convite da Venture Hub para participar de um painel com eles, e nesse painel me conectei com um dos sócios da Venture, que numa oportunidade posterior a gente sentou para conversar, e aí nessa conversa a gente entendeu que fazia sentido para os dois lados, e aí foi difícil tomar a decisão, porque a gente tem, exatamente, pública, né? A gente tem ali a sensação de segurança, enfim, então assim, foi muito difícil para eu tomar a decisão de transitar. Mas eu posso falar para vocês com absoluta certeza que depois que eu tomei essa decisão, eu não tive um dia de arrependimento. Ai, que bom. Então, assim, eu me sinto muito feliz por poder dizer isso. Exatamente, de ter tido a coragem de fazer essa transição e de ter acertado na escolha, porque poderia também ter dado... É uma autoconfiança, né? E sair da zona de conforto, né, Ana Paula? Totalmente. Porque você tinha algo previsível no final do mês, você tinha a questão do status, de estar onde estava. Sem dúvida nenhuma, você deveria ter o seu núcleo, até de amigos, porque, assim, quando você faz uma transição de carreira, automaticamente você também faz uma transição de comportamento, né, de mundos, porque você entra no outro universo, você conhece outras pessoas. Mas saindo do público né? para o privado. Exatamente. Você conhece, assim, o novo, né? O novo chegando na tua vida. Completamente. E o que eu posso dizer para vocês que foi mais diferente para mim é que em toda a minha trajetória de 18 anos, a cada momento eu precisava me provar. Eu iniciei muito jovem, majoritariamente sempre trabalhei com homens, e com as mulheres que trabalhava, tive a sorte de ter boas mulheres, mas também tive a sorte de ter pessoas que não facilitaram muito o caminho. E a maior diferença que eu vivencio hoje é que na empresa a qual eu faço parte, todos os sócios são homens, mas eu tenho um lugar de fala muito grande, onde eu sou ouvida, onde eu tenho poder de decisão, onde eu posso fazer escolhas, onde eu posso trazer para eles o meu ponto de vista e ele ser aceito, onde eu não me sinto diminuída, isso é muito bom. Onde eu consigo, de fato, me fazer ser escutada, ouvida. Então, isso para mim faz muita diferença. Então, assim, nesse um ano que eu passei pensando em fazer essa transição de carreira, eu queria um local em que eu não precisasse me submeter a validações a todo momento. E é muito feliz dizer para vocês que eu vivencio hoje. Eu não preciso a cada momento pedir validações, enfim. Eu só levo algo para eles quando é algo que possa ter um impacto financeiro muito grande, né? Mas fora isso, eu consigo ter ingerência com o time, desenvolver pessoas, que é uma das minhas grandes paixões hoje dentro da Venture, é esse desenvolvimento de pessoas e carreiras. Isso assim, valida, tem que ter assim, é um valor significativo, né? Você conseguir, no dia a dia, porque você sabe que essas validações, elas são diárias, né? E você consegue seguir num ritmo acreditando no seu potencial. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma liberdade, né, profissional, que também é fundamental para o seu bem-estar. A minha mãe, ela tem uma palavra que ela sempre diz, que eu sou uma pessoa muito destemida, e eu adoro essa palavra, porque eu me identifico muito. Eu literalmente sou uma pessoa muito destemida, em todos os aspectos. E ainda assim, teve que ficar um ano
analisando. Planejando. Então isso é importante que as pessoas entendam, né? Até quem é destemido, né? É que, na verdade, assim, o destemido não é que ele não tenha medo, é que ele vai enfrentar o medo, né? Agora, como ele vai enfrentar, de que forma ele vai enfrentar, ele precisa se organizar, né? E é interessante, porque é como você atravessar uma ponte que você nunca atravessou. Você não vai saber o que vai encontrar do outro lado se você não fizer o caminho todo, né? E você transitar de uma carreira estável, né? Porque há 18 anos no mesmo lugar, você sabia o que você ia ter no final do mês certo, né? E você ir para uma área com pessoas que você não conhece. A gente sabe que o ser humano é algo que não é simples, é complicado. Pode ser um grupo maravilhoso, como pode ser um grupo que você só vai conhecer quando chegar lá, né? Então, na Venture, você encontrou esse ambiente que hoje faz parte aí do movimento de inovação no estado, né? Como é que está esse ecossistema? Né? O que tu tem visto aí para a gente falar para o pessoal? De fato, hoje a Venture, ela vivencia aí esse mundo de oportunidades, né? Hoje nós somos uma aceleradora de startups, então nós conseguimos nos conectar tanto com empreendedores, com startups e grandes corporações. Então a gente consegue visualizar esse acelerado que vem acontecendo e que as pessoas não fazem a menor ideia, inclusive, do que acontece na nossa região, né? Eu tenho tido a oportunidade de visitar institutos e trago aqui como, por exemplo, o Senai, que as pessoas não fazem ideia do quanto de desenvolvimento tem lá dentro, gente. Fui visitar aquele lugar, saí encantada. Eu disse, como é que eu posso morar aqui e não fazia ideia que isso acontecia? Nanochips, desenvolvimentos que acontecem para serem levados para fora do Brasil, para outros lugares do mundo, e a gente não faz ideia do que está acontecendo, né? Então, assim, aqui em Manaus a gente tem um berço muito grande, a gente tem uma oportunidade muito grande para a inovação, a gente tem aqui, inclusive, a questão dos recursos do programa prioritário, desenvolvemos um projeto juntas hoje. Tem bons cientistas aqui, em Manaus nós temos hoje uma quantidade de cientistas, instituições fortíssimas. As academias Eu recentemente hoje recebi um relatório muito interessante, que Manaus foi a segunda capital do país de maior acesso ao chat GPT. Só perdeu, aí admirem, porque eu fiquei admirada com o primeiro, porque o último relatório, em primeiro lugar, estava São Paulo, aí segundo Minas, eu não lembro agora muito bem, mas agora Manaus é o segundo, o primeiro Tocantins, Palmas. Então, assim, e as pessoas desconhecem. Muito. A gente tem aqui muitos desenvolvedores. A gente exporta muitos desenvolvedores, isso é um gargalo muito grande. Então, a gente cada vez mais capacita e a gente cada vez mais perde esses desenvolvedores, porque aqui nós temos muito talento. Muito. Talentos para a inovação, talentos no desenvolvimento. Então, assim, a gente tem uma oportunidade muito grande e, graças a Deus, a gente tem conseguido desenvolver bons projetos aqui, fomentando ainda mais o empreendedorismo, trazendo hubs, desenvolvendo projetos, né, olhando ali mesmo para o que a gente tem de melhor, seja na bioeconomia, seja na indústria 4.0, seja relacionada à transformação digital. Então, a gente percebe, inclusive, que a questão da capacitação, e quando a gente fala da capacitação, inclusive para startups, porque às vezes elas olham muito para o desenvolvimento tecnológico da solução em si, e não para o desenvolvimento do negócio. E a gente quer ver essas tecnologias se transformarem em nota fiscal, que é o que a gente sempre fala, né? Então, a gente atua muito dentro desse segmento para fazer com que esses desenvolvimentos se transformem em CNPJs, que gerem nota fiscal. Agora, vamos esquecer o CNPJ, voltar para o RG, né? E vamos falar, porque a Gisele falou da Ana Paula atleta, né? Só que não falou o que ela faz de esporte. Então quando eu vi a Ana Paula, eu estava com a Ana Paula, quando eu conheci a Ana Paula, assim, ela chegou, uma máquina. Gente, a mulher é uma máquina. Ela é uma máquina. Ela chegou e já estava fazendo várias competições, Mas de quê? Que tu ainda não falou qual é o esporte? Então, ela faz vários. Eu sei que vou querer aqui que ela diga quais são os esportes, mas eu a conheci no remo, né, na Federação de Remo. Estava fazendo lá um treino de remo indoor, que era uma máquina, mas ele era só um treino. Na verdade, ela faz o remo olímpico também. E cheia de medalhas. Eu quero saber agora delas quantas medalhas. Ela corre também. E eu acho isso muito legal, porque mostra aquilo que a gente sempre fala aqui,
que é possível conjugar vários mundos, né? A gente estava até brincando aqui antes de começar a gravação sobre a questão rabo de cavalo. E assim, cabelo comprido dá trabalho ou cabelo curto é mais fácil? Aí nós três chegamos a uma conclusão, gente, que é quase uma receita. Cabelo comprido dá menos trabalho porque a gente faz um rabo de cavalo. Então não precisa estar com ele todo o tempo limpo e escovado. E realmente, uma vez eu vi a Ana Paula fazendo um treino, que eu tava pingando, ela lembra. E ela com um rabo de cavalo lindo, só que ela tava com um casaquinho. E o lugar era muito quente. Muito quente. E todo mundo derretendo, eu tava de top, ela de casaquinho, e ela lá fazendo o equipamento sensacional, atingindo todas as metas. E quando terminou, eu falei pra ela, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue fazer um treino desse de casaquinho? Por quê? Eu achei que era pra poder derreter. Ela disse, não, é porque pro meu cabelo não tocar no meu corpo e não suar, porque daqui eu já vou trabalhar. Então, com o rabo de cavalo e o casaquinho, eu saio daqui, tomo uma ducha, meu cabelo tá perfeito e eu já vou direto trabalhar. Aí eu falei, tá aí, valeu a dica, vou fazer a mesma coisa. Então, uma dica para todas. São, eu diria assim, manhas, né, que você vai desenvolvendo e vai criando, que a gente tem que passar isso para as pessoas, né? Assim, muitas vezes quebrar protocolos, dar um jeitinho, criar suas fórmulas, isso também é inovação, né? Isso também é inovação. E você mostra que você consegue ganhar tempo, tá perfeita nos lugares e não deixar de fazer nada. Então, Ana Paula, fala desse lado, Ana Paula, atleta. Bem, eu comecei a minha vida de esporte com 6 anos de idade, né? Então, comecei ali fazendo capoeira e fiz capoeira por 10 anos. Ali, mais ou menos na metade da capoeira, decidi fazer basquete também. Então, joguei ali 6 anos de basquete, joguei pela Minivila e pela UFAM. E depois disso eu tive uma lacuna ali na minha vida, né? Foi quando eu iniciei a faculdade, trabalhando muito, enfim, até que eu comecei a sentir falta do esporte e eu não conseguia me identificar com nenhum outro. Não conseguia me identificar com nenhum outro esporte. Cheguei a fazer wake, mas eu não sei nadar, então eu não consegui aproveitar 100% do prazer que era estar fazendo realmente você é destemida. Olha, fazer wake sem saber nadar é para pouco. Exatamente. E aí eu fiz o wake, só que eu saía me sentindo toda dolorida, porque eu me enrijecia tanto que eu não conseguia aproveitar. Aí fiquei mais uma janelinha ali até que o meu namorado me convidou para ir fazer uma aula. Meu namorado da época me convidou para fazer uma aula e nós fomos. De remo? De remo olímpico. Nós fomos. E apesar de não saber nadar, quando eu entrei no canoe, que eu andei um tanto assim, cheguei mais ou menos, sei lá, uns 500 metros, que eu olhei aquela contemplação, eu disse, é isso. Porque eu costumo dizer que o remo, ele é um esporte contemplativo. Então, assim, eu amo fazer o remo, você amanhecer, ali vendo o dia nascer da água, é simplesmente prazeroso, né? E aí voltei pro remo, quer dizer, comecei a fazer o remo e comecei a praticar outros esportes, né? Já fazia ali a musculação, enfim, comecei a fazer o remo, adicionei mais a corrida e também o boxe. Então, atualmente, hoje eu faço corrida, remo, musculação e boxe. São as 4 atividades que eu faço e eu costumo dizer que é transformador. Muito, muito transformador, porque eu tinha uma vida, logo no início da administração pública, que eu saía muito tarde da secretaria, dormia muito tarde e eu dizia que se o meu dia pudesse começar às 10 horas da manhã, eu era a pessoa mais feliz. Mas, conforme eu fui adicionando o esporte, a necessidade de dormir mais cedo, de ter mais disciplina, auxiliou bastante. E eu sou uma pessoa que eu sou muito metódica, então eu não tenho problema com repetição. Então, todos os dias eu faço a mesma coisa, às vezes como a mesma coisa, eu não tenho problema com isso, né? Então, assim, o esporte hoje, ele literalmente faz parte da minha vida. Eu amo fazer esporte. Quando eu tive uma lesão recentemente na lombar, meu ciático travou, e eu fiquei mal, me sentindo mal, porque se existe um medo,
Todas as vezes quando alguém entra na Venture e a gente faz ali o onboard, a gente pergunta qual o medo, qual a expectativa, enfim. E eu sempre digo que o meu maior medo é ter alguma lesão que me impossibilite de poder fazer uma atividade física. Então hoje o meu maior medo é não poder fazer atividade física, porque simplesmente adoro, sou apaixonada, recomendo todo mundo, incentivo, motivo. E é muito legal a gente, inconscientemente, servir de inspiração para outras pessoas, né? Então eu me sinto muito feliz quando eu recebo mensagens no direct, quando alguém me marca em alguma publicação, quando alguém diz que viu algo e lembrou, eu me sinto muito feliz, porque é você motivar pessoas para algo que é bom, né? Claro. Então, eu me sinto muito lembrarem feliz em de ti relação por a isso. algo bom. Não, e assim, certeza. vaidosa, gente, vaidosa, o cabelo toda arrumada, malhando, aí, eu trabalho com inovação, eu trabalho, faço projetos, a Rebeca disse, é exatamente isso, conhecia várias pessoas que eu conhecia, foi conectando. Exatamente. E aí eu acho isso muito legal, Ana Paula, porque traz essa atitude de mulher moderna, nesse conceito que você acabou de dizer, de auto se conhecer, né? Você se conhece, sabe que você é metódico, você sabe o que te dá medo, você sabe que você é uma pessoa destemida, você começa a construir a pessoa que você é, né? E sem dúvida nenhuma você vai cavando o seu sucesso e vai tendo retorno, né? Eu acho que isso é legal, é uma mensagem de uma mulher atual, né? Eu acho que é isso. E eu acho, assim, que a questão do autoconhecimento, ela é super importante, né? Chegou um determinado momento da minha vida, o meu pai, ele é alfaiate, e eu amo esse lado dele ser alfaiate, aprendi muito. Ele nunca me parou para me ensinar a costurar, mas eu aprendi a costurar observando. Sabe costurar. Sei costurar também. É uma mulher moderna, sabe costurar, olha aí. Sei costurar, então eu aprendi a costurar. É uma das minhas frustrações, tá? Eu também gostaria eu de saber queria costurar. fazer essa pausa aqui para dizer, minha mãe entende tudo de costura, sempre aprendeu, sempre ensinou, faz vestido até de noiva se for preciso, fez meu vestido de 15 anos, enfim. E eu nunca consegui, gente, eu não faço uma bainha, não sei, me fura um desastre. A bainha até fácil, mas eu gostaria de saber tá costurar. vendo? Olha, minha avó materna sabe costurar. costurava muito bem. E pelo meu pai, eu tinha seguido a carreira dele, né? Até tentei, fiz 6 meses de design antes de fazer direito, aí eu disse pra ele, pai, primeiro deixa eu fazer o que eu gosto, depois eu faço, né? Sim. E naturalmente a gente se juntou de novo, porque eu fiz uma formação em consultoria de imagem estilo pessoal, e isso me conectou mais ainda com ele nesse sentido. E mais do que a imagem, a consultoria de imagem trouxe para mim fortemente a questão do autoconhecimento. Então hoje é um projeto que eu tenho secundário da minha atividade profissional, mas que é de conseguir trazer esse despertar para outras mulheres do autoconhecimento, né? Porque a gente não monta personagem, ninguém segura, né? Ninguém sustenta um personagem, não, né? É de dentro para fora. Então ali fazer com que elas consigam se enxergar no espelho, na sua melhor versão, isso também é algo que eu gosto muito de fazer. Então, para mim, o autoconhecimento ele é todo dia, é um exercício diário, porque você também é modulável, né? Então, todos os dias a gente vai se descobrindo de uma forma diferente, quando a gente faz uma transição de carreira, às vezes quando a gente se torna mãe, enfim, vários momentos e vários papéis, afinal de contas, exercemos vários papéis no nosso dia a dia, são né? vários bonés, então, né? Exatamente, então é mãe, é profissional, é esportista, é amiga, né? É esposa, então são vários filha. papéis, é filha, então são vários papéis que a gente utiliza e a gente precisa se sentir bem e se autoconhecer para conseguir exercer na plenitude de cada um deles, né? E assim, te fazendo uma pergunta que a gente sempre faz aqui, porque todos nós sentimos isso na pele, você sente assim um pouco de reação contrária nisso? Tipo assim, pessoas que muitas vezes, o que a gente fala hoje modernamente falando, daqueles haters, né? Nas redes sociais, muitas vezes você passa por isso, a pessoa que tem muita visibilidade, a mulher que está numa carreira diferenciada e tal. Você sente um pouco desse preconceito ou de algumas pessoas que trazem negatividade ou que não te apoiam? Enfim, você percebe isso? Bem, eu posso dizer que eu tenho ali 70-30. Então, acho que eu tenho 70% ali de apoio de pessoas que se identificam muito, mas infelizmente a gente também lida com pessoas que, como a minha mãe costuma dizer, né? Não, às vezes não é uma inveja, às vezes é uma frustração e elas não sabem lidar com os seus sentimentos, né? Então, eu
tento olhar da melhor forma possível. É fácil? Não, Ana Paula evoluída não sou, mas é o que eu costumo dizer, inclusive, para o time, né, que eu lidero, que é um exercício diário, porque a gente quer que todo mundo tenha empatia com a gente, né? Claro. Mas e a nossa empatia em relação às outras pessoas, né? Então, assim, eu procuro tratar ali não é com indiferença, mas fazer com que aquilo não me afete, né? Não me trave, porque senão a gente fica buscando validações e isso deixa a gente estática, né? Então eu tento administrar isso da melhor forma possível, não é fácil, infelizmente a gente recebe, mas às vezes a gente chega ali e tenta, né, se aproximar, falar de alguma forma. Já passei muito por isso dentro do ambiente de trabalho, então você chega perto, tenta entender ali às vezes qual a frustração, enfim, de que às vezes não é um bom dia, né? Mas que existe. Mas eu posso dizer que numa balança fica ali 30%, 70%. Acho que a gente mais vê gente que torce do que... Exatamente. Que atrapalha. Que atrapalha. Rebeca, faz a perguntinha que a gente sempre faz. Então a gente costuma terminar perguntando assim, se a Ana Paula de hoje pudesse conversar com a Ana Paula de 15 anos de idade, 18 anos de idade, quando ainda estava assim, pensando o que ia se fazer da vida, o que você falaria para ela? Gisele e Rebeca, eu vou dizer para vocês que eu assisti todos os episódios, né? E que todas as vezes que eu pensei em responder isso, eu me senti muito emocionada, de verdade. Porque se eu pudesse dizer alguma coisa para Ana Paula dos 25 é que parabéns, porque todo o esforço valeu a pena. Eu me sinto muito feliz, muito grata por ter sido ladeada por pessoas que foram tão facilitadoras no meu caminho, sabe? Porque a jornada não foi fácil. Mas eu me sinto muito feliz onde eu consegui chegar e eu tenho a plena certeza que eu ainda vou chegar muito longe. Com certeza, olha, tão jovem, linda, atleta, sabe cozinhar. Destemida. Deve saber cozinhar também, sabe cozinhar. Sei cozinhar, Sei sei fazer massa. Sabe fazer massa, gente. Faz tudo. É linda. E o corpo, não sei dizer, fora vários elogios. Olha, muito obrigado. Obrigada. Ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente, foi assim, delicioso. Acho que todas as pessoas gostam de ouvir isso, acho que é importante esses depoimentos. E aí a gente quer agradecer você, agradecer a Artefato, né, que cedeu esse espaço pra gente, lindíssimo, né, tá nos apoiando e assim, tá num espaço bonito, com gente que tem o que dizer, conteúdo importante. Então, equipe toda, muito obrigado e espero que vocês gostem do que vocês vão ouvir por aqui. Assistam.